Oi, meu nome é Marcela e hoje eu vou ensinar você a fazer comida japonesa em casa. Então, para começar, separei aqui alguns ingredientes que vamos usar. Separe as medidas de arroz, eu utilizei 3 e é importante lavar bem para poder sair todo o trigo, para o tempero poder penetrar melhor. Mas confesso que eu já fiz sem lavar e deu super certo também. Agora você despeja numa panela e acrescenta 1 xícara e 1/4 de água para cada medida que você fizer e deixe cozinhar no fogo baixo. Para o tempero, acrescente 1 xícara de chá de vinagre, suco de 1 laranja, 1/4 de xícara de chá de água, 4 colheres de açúcar e 4 colheres rasas de chá de sal. E aí você mexe, mexe, mexe e leva ao fogo em torno de 1 minutinho e não deixe ferver, é apenas para derreter tudo. Depois de uns 30 minutinhos o arroz ele vai estar pronto. Agora você vai virar em um refratário grande para você ter espaço de mexer, virar de um lado para o outro, isso facilita muito. E caso você tenha uma panela antiaderente é melhor, pois assim ela não vai grudar no fundo. E para não correr o risco, se tiver algum arrozinho queimado, não fique raspando, deixa esse que tá grudadinho aí mesmo, tá? E dá certo também fazer em panela de arroz elétrica, é só manter as mesmas medidas. Para essa medida eu usei 1 xícara de chá de tempero e o restante você pode armazenar na geladeira em um potinho. E aí você vai mexendo para penetrar bem o tempero em cada grãozinho e mexa com cuidado, sem apertar os grãos para não poder virar uma papa. Com a ajuda de um abanador, eu usei um pratinho, vai abanando para poder sair todo o vapor para o tempero poder penetrar melhor. Pois se tiver com muito vapor, o tempero também não penetra. E é só cobrir com um pano para ele não secar. Para o salmão eu calculo em torno de 300 gramas por pessoa. Aqui na minha cidade a gente já compra assim sem pele. Eu pedi dessa vez a pele para poder ensinar o skin para vocês. Então eu começo cortando nessa linha que tem no meio. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem o corte do joy. Eu pego essa parte que tem as linhas assim retinhas e eu inicio cortando bem fininho, entro com a faca uma vez e desço. E aí é importante você ter uma faca bem amolada, porque assim você consegue cortar mais facilmente. Então é bem simples, você entra com a faca e desce. Eu gosto de deixar tudo sempre bem organizadinho, então em cada cambuquinha eu coloco um tipo de corte diferente. Então eu vou cortando e vou organizando nas cambuquinhas os tipos de corte. Quando fica muito fininho, eu coloco na cambuquinha para cortar, para fazer o recheio. Essa gordurinha a gente sempre tem que tirar. Então eu sempre inicio fazendo esse corte no meio, tiro as gordurinhas e coloco no potinho para fazer o recheio depois. E essa parte aí é do sashimi. Eu uso sempre essa partezinha que tem algumas listrinhas redondas e algumas retinhas. E aí é a mesma coisa, você entra com a faca e desce. E aí você mede a espessura que você quer. Eu costumo deixar sempre nessa espessura do vídeo, porque eu acho que assim fica mais fácil de comer. Essa parte mais fininha eu costumo cortar em tirinhas, que eu posso fazer também o sushi, que eu costumo cortar um pouquinho mais grossinha, mas aí no caso eu tô cortando em tirinhas para fazer o recheio. Eu corto tudo em cubinhos e uso para fazer o recheio do temaki depois. Aquelas sobrinhas que eu fui tirando do peixe e as partes que foram ficando mais fininhas, eu também uso para cortar, para fazer o recheio. Geralmente eu gosto de fazer o recheio grelhado, mas no caso, nesse vídeo, eu fiz tudo pro recheio do temaki mesmo. E aí eu separo também numa outra cambuquinha. E aí, com todos os cortes feitos, cebolinha picada, é hora de preparar o recheio do temaki. Eu coloco um pouco de cream cheese e a cebolinha. Aí é a gosto, tá? E aí você mexe bem e é só reservar. Agora eu vou ensinar vocês a fazer o joy. Então, com a mão umedecida, com a esteirinha já plastificada num plástico filme, você coloca o arroz e vai apertando. Tem que apertar bem para o grãozinho ficar bem grudadinho no outro e não poder desfarelar depois. E aí você vai acertando. Pode me dizer aqui nos comentários que se você fazia também igual eu e ficava enrolando bolinha por bolinha para fazer cada joy e acabava desistindo no final. Essa maneira ela é muito prática e você vai super rapidinho. Agora você coloca na esteirinha as tirinhas do peixe que você cortou pro joy e aí você vai enrolando também.
Repara que eu coloquei tudo na ponta da esteirinha para ficar mais fácil de enrolar. Você vai arrumando as laterais e vai arrumando para que fique esse rolinho bem bonitinho. Aí você tem que umedecer a faca para o arroz não poder grudar e vai cortando entre as laterais de uma fatia de peixe e outra e vai sempre umedecendo porque acaba grudando, tá bom? Essa madeira ela é muito prática, você enrola vários de uma vez só. E aí depois de ter cortado todos, você vai colocando cream cheese. Eu gosto muito do Philadelphia, mas não tinha no mercado, então eu acabei comprando esse de potinho, coloquei num plastiquinho e fui passando cream cheese em cima. Depois você espalha cebolinha e eu coloquei também um pouquinho de gergelim torrado. A alga, ela tem dois lados, o lado crespo e o lado liso. O lado crespo sempre pra cima, tá? E aí você parte a alga assim no meio, que ela fica mais fácil e no tamanho ideal para fazer o uramaki. Aí você umedece as mãos, agora a gente vai fazer o uramaki. Pega uma quantidade de arroz e espalha sobre toda a alga. É importante deixar um pedacinho lá em cima, sem colocar nenhum arroz, para a gente poder fechar depois o uramaki. Na hora de espalhar também é importante não apertar muito o grãozinho de arroz. Tem que ser levemente para a gente não amassar e ele não virar uma gosma. E aí você espalha gergelim torrado da maneira que você gosta, pode ser muito, pode ser pouco, e vira. Só que um detalhe, na hora de você virar, você tem que lembrar de colocar a parte que não tem arroz para baixo, tá? Pra gente poder colocar o recheio ali, pra na hora que fechar, o recheio ficar centralizado. Então, você coloca as filetinhas de salmão, o recheio também pode ser ao seu gosto, pode ser cani, pode ser o que você quiser. Mas aí eu fiz com salmão e coloquei também cream cheese e um pouquinho de cebolinha. E lembrando que o recheio ele tem que ficar sempre na pontinha da esteirinha, tá? E aí você começa a girar, é importante você sempre dar uma ajeitadinha para que ela fique bem redondinha. E é legal fazer esse movimento que eu faço no vídeo para ela poder ficar bem certinha. Agora eu vou ensinar vocês a enrolar o sushi. É basicamente a mesma coisa, lembra sempre de umedecer bem as mãos, pegar uma quantidade de arroz. Também não coloque muito arroz, tá? Porque depois você não consegue fechar, ele pode ficar abrindo. Vai espalhando aí levemente sobre a alga, deixa sempre um pedacinho sem arroz e vai acertando para que fique certinho, porque também fica visualmente bonito. E aí, você coloca o recheio que você gosta. Nesse caso, no vídeo, eu tô fazendo todos o Philadelphia, coloca um pouquinho de cream cheese, o salmão, eu gosto sempre de colocar uma filetinha de salmão mais grossinha. Também não coloque muito recheio, porque senão também não vai fechar. E aí você gira fazendo uma leve pressãozinha e aí você vai ajeitando e tá pronto. Agora eu vou ensinar a fazer o skin. Então, numa frigideira você vai colocar um pouquinho de óleo e com a pele já limpinha você coloca a parte do peixe pra baixo, porque do outro lado ela vai enrugar. E aí você vai virando conforme você vê que tem necessidade, até que ela fique bem douradinha dessa forma e bem fritinha, tá? E aí você tira quando você vê que atingiu essa corzinha aí bonitinha. Agora, com a alga, você vai cortando em filetinhas e depois você também corta o salmão. Não corta com a faca, porque não dá certo, eu tentei. Então, o ideal é usar a tesoura para corte de comida. E aí, você faz aquele mesmo rolinho de arroz, igual eu ensinei a fazer no Joey. E com um pedacinho de arroz, você vai ajeitando para que ele fique bonitinho. Coloca uma filetinha de peixe. E aí, você coloca um pedacinho de alga sempre com a pontinha para baixo, até com que ela grude, tá vendo? Então, você põe a pontinha para baixo e vira. Agora, vamos fazer o recheio do Hot Philadelphia. Então, você coloca o salmão picadinho numa panela. Se for antiaderente, muito melhor. No caso, eu não tinha no momento. Mas aí, você vai deixar que o salmão atinja essa corzinha mais rosada. E aí, você mexe. Não tem problema se ele desmanchar, porque vai desmanchar de qualquer forma. Vira numa cambuquinha. Eu gosto de usar muito essas cambuquinhas. Fica muito organizadinho. E aí, você coloca cream cheese. Isso daí é a seu gosto, mas eu não gosto de colocar muito. Coloca umas 2 colheres e cebolinha picada. E aí, você mexe. Para empanar o hot, eu gosto de usar essa farinha da Panko, ela é própria, fica muito bom. E faço essa misturinha de leite com trigo. Às vezes eu coloco um ovo também, que a liga fica melhor. Para enrolar o temaki, você faz um quadradinho de arroz, coloca o recheio no centro, leva de uma pontinha a outra e gira. Passa uma aguinha aí para fazer uma colinha, para ele não desmanchar. Passa lá na misturinha de trigo com leite e passa na farinha Panko.
E aí você vai ajeitando. E aí com o óleo quente, não pode estar muito quente também, porque senão vai queimar na hora que você colocar. Tem que estar na temperatura ideal. Quando ele atingir essa corzinha douradinha, tá na hora de tirar. E agora para fazer o corte, eu gosto sempre de deixar tudo certinho, limpinho. A faca tem que estar muito bem amolada também. E aí você vai limpando ela e vai umedecendo antes de fazer o corte. Eu gosto de cortar sempre no meio e depois eu corto mais uma vez. Porque assim, fica tudo no mesmo tamanho e bonitinho. Para cortar o hot é a mesma coisa. Umedece a faca, corta no meio. Repara que o hot eu já corto ele no meio antes de fritar, porque assim fica mais fácil de manusear na panela. E aí, corto no meio e corto depois de novo. E sempre limpando a faca por conta do cream cheese, senão suja a beiradinha do sushi e acaba ficando um pouquinho feio. Então, eu gosto sempre de deixar um paninho umedecido e aí eu vou limpando. E a mesma coisa, antes de cortar, eu umedeço com a água, para ele não grudar. Então, você corta no meio e depois corta de novo e vai organizando aí num pratinho bonitinho para você saborear depois. E fica muito bonito, né? Então, eu espero que você tenha gostado. Me dê um like, que sacanagem se você não me der um like depois de eu ter te ensinado tanta coisa. Um beijo e até a próxima!